Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead, volume 26. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2016. O 26º arco de The Walking Dead é chamado de As Armas, e aqui temos basicamente a declaração de guerra contra os sussurradores. Mas temos também uma grande surpresa no final, que pode mudar o rumo desse conflito. O volume 26 contém as edições de número 151 até a número 156. E como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com o treinamento da nova facção militar das comunidades em Alexandria. Eles estavam num campo aberto, propositalmente sendo cercados por caminhantes para treinar o combate e instinto de sobrevivência. Faziam parte desse grupo membros como Magna, Yumiko, Kelly, Connie, Siddiq, Dante, Aaron, Brianna, Marco, Hit, Dwight e Laura. Quem também tá ali é Vincent, que fica com medo dos mortos-vivos estarem se aproximando muito. Mas Dwight tenta tranquilizá-lo e meio que toma a liderança da situação, sinalizando quando o grupo deve agir, atirar, mudar de formação e coisas desse tipo. Rick estava presente, observando tudo e ficando muito satisfeito com o resultado. O problema é que, num certo momento, um caminhante acaba agarrando Vincent, mas Rick o salva. Só que mais caminhantes se aproximavam e Rick não seria rápido o bastante para atirar neles. Mas Dwight organiza uma formação em volta de Rick e Vincent, os protegendo. E assim, eles acabam com os mortos-vivos. Depois do treinamento, Rick vai até Dwight, elogiando seu senso de liderança. Essa experiência fez Rick perceber que ele, em campo, seria um estorvo. Ao mesmo tempo, Dwight claramente tem treinamento militar e bons instintos. Fora que todos confiam nele em combate. Então Rick quer que Dwight seja o líder desse exército. Só que Dwight não quer isso. Ele deixou os salvadores para trás exatamente porque não quer ser um líder. Mas Rick diz que já é tarde demais para isso. Querendo ou não, Dwight lidera as pessoas sem nem perceber. E as pessoas precisam de um líder. Em Alexandria, Eugene conecta o seu rádio recém-consertado com um comunicador e começa a tentar contato, mas sem nenhuma resposta. Nesse momento, todos voltam para a comunidade e com tudo resolvido sobre o que vão fazer em relação aos sussurradores, Meg decide voltar para Hilltop. Mas Jesus vai ficar para apoiar o exército. E mesmo que ele já seja um grande reforço, Meg espera enviar pelo menos mais 10 pessoas para lá. E como ela já sabe que Andrea, Carl e Lydia estão em Hilltop, Rick pede para avisar a Andrea que já pode voltar. Inclusive, Carl e Lydia também, se eles quiserem. Pouco depois disso, Vincent vai até Rick e agradece por tê-lo perdoado e por permitir que ele faça parte dessa nova milícia. Então Rick diz que tá tudo bem. Vincent cometeu um erro. Isso não faz dele uma má pessoa. E se tivesse matado Vincent, todo o bem que ele poderia fazer não teria chances de ser realizado. E ao ouvir as suas próprias palavras, Rick fica pensativo. Então ele vai até a cela de Negan, mas apenas o olha por alguns minutos e vai embora. Ao voltar para casa, Rick encontra o padre Gabriel o esperando. Gabriel agradece por tudo que Rick já fez por eles e por ter permitido que ele tivesse uma igreja, mas agora ele quer servir de outra forma. Gabriel acha que não é mais o suficiente proteger as almas do seu povo. Ele quer protegê-los de verdade, como um soldado. Sendo assim, o padre Gabriel pede para se juntar no exército e Rick lhe dá as boas-vindas. Ao entrar em casa, Rick se surpreende ao encontrar Michonne dormindo no seu sofá. Ela estava ali esperando por Rick porque queria se despedir,
Isso porque Michonne pretendia voltar para o mar junto com Pete, porque Pete teoricamente precisava dela. Mas Rick também precisa de Michonne nesse momento. Não em Alexandria, mas no reino. Porque com a morte de Ezequiel, o povo de lá está perdido, precisando de uma liderança. E Michonne viveu no reino por algum tempo, conquistando a confiança da comunidade. E Rick quer que Michonne seja a nova líder do reino. Michonne adora o reino e as pessoas de lá, e com esse pedido, ela rapidamente aceita. E ela até brinca, dizendo que Rick está espalhando as pessoas do seu próprio círculo de confiança nas lideranças das comunidades. Ele em Alexandria, Meg em Hilltop e agora Michonne no reino. E ela pergunta quem ele vai enviar para liderar os salvadores. Rick admite que gostaria de alguém que confia assumindo a liderança por lá e pergunta se Michonne tem alguma sugestão. Então ela pergunta, brincando, quantos anos Carl tem mesmo? Enquanto isso, Eugene continuava tentando um contato com o seu rádio e já não esperava nada. Ele não tinha esperança que aquilo desse algum resultado, quando de repente alguém responde o seu chamado. Eugene fica até sem reação a princípio, mas logo começa a conversar com a outra pessoa, que também está espantada ao ter conseguido um sinal de alguém. Mas rapidamente começa a preocupação do que deveriam revelar um para o outro. Eles não se conhecem e podem estar conversando com pessoas perigosas. Mas Eugene, pelo menos, se sente confiante em dizer que ele vive numa comunidade altamente fortificada, composta por mais de 50 pessoas. Algo que a pessoa do outro lado diz ser pouco comparado às pessoas que fazem parte do seu grupo. De qualquer forma, eles concordam que devem primeiro construir uma confiança antes de revelar mais alguma coisa, e que devem manter a conversa só entre eles até ter 100% de segurança. No dia seguinte, Dwight e Laura treinam o Padre Gabriel para matar alguns mortos-vivos. E Gabriel fica surpreso com o quão fácil é simplesmente puxar o gatilho. Mas conforme o treinamento continuava, Dwight expressa suas preocupações para Laura. Isso porque Gabriel consegue matar os mortos, mas ele não sabe como o padre vai reagir quando tiver que matar os vivos. Dentro da comunidade, Rick estava caminhando quando se vê diante de Brandon, o filho de Morton e Tammy. Brandon odiava Rick por ter matado seu pai, mas apesar de toda essa situação, Rick se oferece para ajudá-lo no que ele precisar. Só que sem dizer uma palavra, Brandon apenas empurra e derruba Rick. Na sequência, ele parte para cima e começa a socá-lo, mas ele só faz isso porque Rick permite. Então, quando Brandon se acalma, Rick o derruba e começa a sufocá-lo com a sua bengala. Toda sua família causou problemas. O próprio Brandon foi quem acertou Carl com um tijolo em Hilltop. Os seus pais tentaram ajudar Gregory a matar Maggie. E por fim, Morton tentou matar o próprio Rick. E apesar desse histórico extremamente problemático, Rick estava disposto a dar uma chance para Brandon. Mas agora, ele não tem tanta certeza disso. Rick solta o garoto quando Michonne aparece, mas reforça o que disse. Ele quer ajudar Brandon, e ele quer fazer isso mantendo Brandon em Alexandria, sob a sua supervisão. Seria uma espécie de liberdade condicional, mas se Brandon sair da linha, ele mesmo vai matá-lo. E ao dizer isso, Rick deixa o local. Enquanto isso, Meg e o resto do povo de Hilltop se preparam para ir embora e se despedem de Jesus. Só que quem observa tudo aquilo incomodado é Brandon, já que não vão levá-lo junto. Brianna tenta falar com o garoto, mas ele a ignora e sai dali. Então, ainda revoltado com Rick, Brandon simplesmente tem um plano. Ele vai até a prisão, pega as chaves e vai até a cela de Negan, dizendo que ele está saindo dali e quer que Negan vá junto com ele. Negan, calmo como sempre e achando toda aquela situação até divertida, pergunta por que deveria ir com o garoto, mesmo porque ele sabe que agora todos os membros da comunidade estão armados. Mas Brandon explica que tem uma caravana inteira deixando Alexandria, e eles podem se aproveitar dessa distração.
Brandon tá fazendo isso porque acredita que Negan odeia Rick Grimes tanto quanto ele. Rick está se preparando para uma guerra contra os sussurradores, e os próprios sussurradores não sabem disso. Então o plano de Brandon é ir até eles e avisá-los do que está acontecendo, na esperança dos sussurradores retaliarem e matarem a todos. Mas ele não vai conseguir ir até os sussurradores sozinho, então ele quer a ajuda de Negan. E Negan se interessa na forma de agir daquele garoto. Fora dali, Rick e Michonne observam pessoas pintando nas paredes da comunidade frases como "silencie os sussurros". E Michonne questiona se isso era necessário, mas Rick diz que sim. Agora que a raiva de todos está direcionada para os sussurradores, ele quer garantir que ninguém se esqueça disso, que todos continuem furiosos, para que quando chegar a hora do conflito, todos estejam dispostos. A conversa é interrompida quando Paula aparece correndo, avisando que as chaves da cela de Negan sumiram. Mas ela não teve coragem de ver se ele ainda estava lá. Sendo assim, Michonne corre na frente, enquanto Rick vai logo atrás, mandando Paula trancar todas as saídas da comunidade. E quando ele chega, os seus medos se confirmam. Negan tinha sumido. Os portões fechados chamam a atenção de alguns moradores, como Siddiq e Annie, que perguntam o que está acontecendo. Então Rick e Michonne aparecem, e ao ver o portão trancado, eles imaginam que Negan pode ter aproveitado para fugir no meio do grupo que estava a caminho de Hilltop. O grupo de Meg, nesse momento, passava por uma rota pela floresta, com Dante na frente liderando o caminho. Inclusive, esse senso de liderança de Dante chama a atenção de Meg e Brianna. O que eles não percebem é que Brandon estava ali. E, na primeira oportunidade, ele se separa do grupo e se junta a Negan, lhe entregando uma mala com a sua jaqueta e um cinto com uma faca. Brandon queria ir logo até os sussurradores, mas Negan brinca com ele, perguntando por que ele deveria ajudá-lo agora que está livre. Mas no fim, Negan apenas diz para ele mostrar o caminho, mas deixa claro que daqui por diante, ele é quem está no comando. Enquanto isso, Rick e Michonne se reúnem com Aaron e contam o que aconteceu. Eles analisam toda a situação e concluem que Negan realmente deixou Alexandria com a caravana de Hilltop. E conhecendo a rota, eles imaginam que ele tenha aproveitado a parte da floresta. E apesar de Aaron desejar que ele simplesmente esteja indo embora para longe, Rick acha isso difícil. Negan vai tentar machucar a todos de alguma forma. Ou seja, Negan está indo até os sussurradores. Sendo assim, Aaron e Michonne se preparam para ir atrás de Negan o mais rápido possível. Enquanto isso, na sua casa, Eugene continuava conversando com a pessoa no rádio, quando ele ouve tiros e precisa cortar a conexão. Eugene corre para ver o que aconteceu e se depara com Jesus segurando Paul, que tinha acabado de atirar na perna de Marco. Isso porque ele chegou a acreditar que aquele era um dos sussurradores infiltrados na comunidade. Mas quando Jesus explica que Marco era de Hilltop, Paul fica em choque pelo que fez. Eugene toma a arma dele, então ele e Jesus levam Marco para cuidar dos médicos. Fora dali, Dwight leva algumas pessoas para mais treinamento. Dessa vez, o objetivo era passar por um grupo de caminhantes de forma furtiva. Mas logo eles são vistos e obrigados a lutar. Inclusive, nessa luta, Dwight usa a Lucille em combate. Depois de derrotarem os mortos-vivos, Dwight declara que aquela missão foi um fracasso, porque se estivessem contra os sussurradores, o fim do elemento surpresa poderia significar a morte de todos. No caminho de volta para casa, Laura pergunta por que Dwight usa a Lucille agora. E ele explica que, para ele, aquele taco representa muitas coisas: opressão, miséria e dor. Mas agora ele quer mudar esses significados. E claro que ele não queria deixar a arma no santuário e arriscar que ela voltasse a ser usada como uma espécie de símbolo de autoridade. Por ali estavam Kelly e Connie, do grupo de Magna, que começam a ter dúvidas se devem mesmo lutar por Alexandria.
Eles ainda não consideram aquele lugar como a sua casa de fato. Kelly, principalmente, acha que aquela luta não era deles. Mas Magna e Yumiko os lembram que os sussurradores mataram Luke e que Alexandria é sim a sua casa agora. Eles lutavam para sobreviver antes, e quando chegaram na comunidade, eles foram aceitos. Mesmo quando eles estavam completamente desconfiados e até mesmo pegaram Andrea como refém em busca de respostas. Eles deveriam estar agradecidos. E então Magna diz para Kelly e Connie não estragarem isso. Enquanto isso, em Alexandria, Jesus leva Paul até Rick. E eles perguntam o que aconteceu. Paul estava aliviado por saber que Marco estava bem. Mas ele se explica, dizendo que teve medo quando ouviu falando em como Alpha se infiltrou entre eles. Em como ela matou Rosita, Olivia e todos os outros. Por esse medo, ele começou a ficar paranoico e entrou em pânico. Ele viu uma pessoa que não reconhecia e simplesmente atirou. Ele achou que estava mantendo todos seguros fazendo isso. E essa declaração mexe com Rick, que sai dali dizendo que vão pensar ainda no que fazer em relação a Paul. Fora dali, Aaron e Michonne chegam na rota da floresta. O grupo de Meg já tinha passado, e analisando os rastros, os dois conseguem identificar duas pessoas se separando, ou seja, era Negan e mais alguém. Então eles sobem nos cavalos e seguem os rastros. Mais pra frente, Negan e Brandon continuam andando e chegam no local marcado pelas estacas dos sussurradores. Brandon sabe que foi ali onde as cabeças estavam, incluindo a da sua mãe. Negan queria continuar logo, mas estar ali mexe com Brandon. Então Negan, aparentemente percebendo que estava sendo insensível, abraça o garoto, que desabafa em como odeia tanto os sussurradores por terem matado a sua mãe, quanto Rick por ter matado seu pai. Ele quer que os dois grupos matem uns aos outros. E Negan diz que esse é o plano, ou melhor, esse era o plano de Brandon. E ao dizer isso, Negan pega sua faca e perfura o coração de Brandon, simplesmente matando o garoto. Em Hilltop, Andrea se encontra com Maggie. A líder da comunidade tinha ido na frente da caravana, então ela aproveita para dizer que as coisas se acalmaram em Alexandria e que Andrea pode voltar para casa. Ela também ressalta que Rick gostaria que Cor e Lydia voltassem, mas Andrea já sabe que Cor não vai querer. De qualquer forma, Maggie acha bom ter Cor por perto, principalmente por Sofia. Eles são bons amigos. Enquanto isso, Michonne e Aaron chegam na fronteira das estacas e encontram Brandon sem vida. Aaron queria enterrá-lo, mas Michonne diz que não tem tempo. O fato de Brandon ainda não ter se tornado um caminhante significa que Negan está perto. Então eles correm para alcançá-lo. Negan avançava pela área, enquanto a noite cai. E logo ele escuta algo, ou seja, ele não estava sozinho. E rapidamente, os sussurradores aparecem. Negan, sarcástico e desbocado como sempre, acha extremamente bizarra a aparência deles. E até questiona como eles tomam cuidado para não esfaquear um deles próprios. Independente disso, os sussurradores questionam por que ele está ali. Mas Negan, curiosamente, não fala nada sobre o exército de Alexandria ou sobre os planos de ataque. Ele apenas diz que tá de passagem. Nesse momento, um homem alto, com 2 facões e usando pele de caminhante apenas na metade da sua cabeça, questiona se ele foi enviado por alguém. Negan se surpreende com o tamanho dele e pergunta quem ele é. Então o homem diz que eles não têm nomes, mas que ele é chamado de Beta. Acontece que Negan diz que está ali porque tem interesse em se juntar ao grupo. Ou pelo menos, ter um lugar para passar a noite. Dessa forma, Beta ordena que Negan tenha suas armas removidas e seja levado. Em Alexandria, Eugene conversa com a pessoa do rádio. Ele conta sobre os sussurradores e o que eles fizeram, o que deixa a pessoa do outro lado chocada. Eugene já falou seu nome, mas essa pessoa ainda não.
De qualquer forma, ele continua contando o que passaram e comenta que uma das vítimas foi a sua namorada Rosita, que estava grávida. Isso choca ainda mais a pessoa do outro lado da linha, que finalmente, vendo que pode confiar em Eugene, revela o seu nome. Ela se chama Stephanie. Enquanto isso, em Hilltop, Cor estava trabalhando na forja quando Ur chega do seu período em Alexandria. E depois de ficar surpreso por ver Cor trabalhando sozinho, Ur conta que Lídia não será mais caçada. E feliz com a notícia, Cor deixa o local para contar a novidade para ela. No caminho, Cor encontra Maggie e Sofia. E Maggie diz que Rick deseja que Cor e Lídia voltem para Alexandria. Mas ele nega, dizendo que Hilltop é a sua casa agora. Ele entende que o seu pai o quer por perto, e ele se sente mal às vezes por não estar lá com ele. Mas o seu lugar agora é em Hilltop, onde Cor pode ter a sua própria vida. Andrea, por sua vez, volta para Alexandria. E depois de ser recebida por Siddiq e Annie, ela percebe as frases contra os sussurradores. Siddiq decide deixar as explicações para Rick, e Andrea vai falar com ele, mas se surpreende ao encontrar Rick ferido pelo ataque de Morton. E quando ela pergunta o que aconteceu, Rick diz que ele se tornou um líder melhor. Michonne e Aaron continuam seguindo os rastros de Negan, e no caminho, Michonne comenta com Aaron sobre Jesus. Aparentemente, Aaron está nutrindo sentimentos por Jesus, apesar de não se sentir confortável com isso, devido ao relacionamento de Jesus com Alex. O problema é que nesse momento, a conversa é interrompida quando caminhantes aparecem, e junto deles, os sussurradores, liderados por Beta. Eles sabem que estão além dos limites, mas tentam explicar que só estão atrás de um fugitivo e queriam deixar o território dos sussurradores assim que o pegassem. Mas se recusando a cooperar, Beta parte para cima de Aaron. Michonne diz que não quer machucá-los, mas Beta responde que isso então os deixa em desvantagem. E ao dizer isso, Beta perfura a barriga de Aaron. Enquanto isso acontecia, próximo dali, Negan é levado até onde os sussurradores estão reunidos, onde ele vê aquelas peles de caminhantes sendo lavadas. Acontece que Negan está sendo levado até a presença de Alpha, e ao vê-la, Negan percebe aquela figura imponente e imediatamente diz que está apaixonado. Michonne salva Aaron de ser esfaqueado mais uma vez, e com a sua espada, ela chega a danificar a máscara de Beta. Ela também atinge outros sussurradores a ponto deles gritarem, o que chama a atenção dos caminhantes. Mas a situação era crítica, e Michonne acaba sendo derrubada pelo inimigo. Mas antes dos sussurradores a matarem, tiros começam a atingir boa parte deles. Era o exército de Alexandria, liderado por Dwight. Eles matam vários caminhantes e sussurradores, mas Beta consegue se proteger dos tiros e foge dali. Michonne queria ir atrás dele, mas Dwight manda ela parar. Isso porque Aaron estava gravemente ferido e poderia morrer se não fizessem algo logo. Eles conseguiram estancar o sangramento, mas ele não vai sobreviver sem cuidados médicos. Sendo assim, como Hilltop era mais perto dali do que Alexandria, Michonne deveria levar Aaron até lá para ter uma chance de salvar sua vida. Assim, Michonne pega Aaron e cavalga a toda velocidade. Laura pergunta se eles vão atrás de Beta, mas Dwight diz que não. A missão dada a eles por Rick era resgatar Michonne e Aaron e tirá-los dali de forma sorrateira. E apesar do resgate ter sido feito, eles falharam na segunda tarefa. Sendo assim, Dwight manda todos voltarem imediatamente, antes que as coisas piorem. Em Alexandria, Andrea entende toda a situação, mas continua não concordando com as mensagens contra os sussurradores. Aquilo só iria instigar mais ódio e desconfiança. Foi por isso que Paul ficou apavorado e acabou atirando em Marco. E Rick entende isso, mas diz que esse era o melhor caminho no momento. Pelo menos eles estão direcionando o ódio para onde deve.
Antes, o ódio estava direcionado a Rick. Isso causou o risco de Carl e Lydia acabarem machucados. Mas Andrea acredita que Rick está manipulando a todos. E para ela, isso o faz ficar cada vez mais parecido com Negan. Isso inclusive faz Rick se lembrar, e ele conta o que aconteceu com Negan. Nesse momento, no acampamento dos sussurradores, Negan conversa com Alpha. E graças à sua boca suja, ele não causa uma boa primeira impressão. Ainda omitindo a sua relação com Alexandria, Negan apenas fala que ele liderava um grupo e foi removido da liderança. Ele também comenta que chegou a cogitar que, se ele entrasse nos sussurradores, eles o ajudariam a se vingar. Mas a forma como Negan fala, até com palavrões, é bem desrespeitosa, o que faz Alpha lhe dar um soco. Nesse momento, Beta chega, e apesar de Alpha dizer que tá tudo bem, ele agarra Negan mesmo assim. Isso porque, apesar de Negan dizer que estava sozinho, Beta acabou de ser atacado por um grupo que estava atrás dele. Então Negan admite que mentiu, e diz para Beta simplesmente matá-lo. Mas Alpha o impede. Ela percebe que Negan não tem medo da morte, e ele diz que é porque já viveu o suficiente, além de ter passado anos preso numa cela. Ele queria tanto sair de lá que esqueceu como esse mundo tá podre. Diante desses comentários, Alpha pergunta por que Negan foi até ali, de verdade. E ele diz que é porque pode ter muito a oferecer para ela. Em Alexandria, Siddiq estava de vigia, e Rick pede para ser notificado assim que Michonne, Aaron ou o grupo de Dwight estiverem voltando. Mas Michonne, naquele momento, estava correndo até Hilltop, com Aaron lutando pela sua vida. Por lá, Maggie e Brianna estavam alimentando os cavalos. Mas Maggie estava preocupada porque não tinha notícias de Alexandria ainda. Ela estava pronta para mandar alguém para lá, quando Michonne chega, pedindo para levar Aaron até o Dr. Carson o mais rápido possível, porque Aaron não estava respirando. Do outro lado, Dwight e os outros cruzam a fronteira de estacas, eliminando o agora morto-vivo Brandon no meio do caminho. Vincent pergunta por que a pressa, e Dwight explica que eles acabaram de cruzar a fronteira estipulada por Alpha. Eles entraram no território dos sussurradores e atacaram seus inimigos no seu território. Ou seja, o que eles fizeram foi uma declaração de guerra. Alpha permite que Negan fique com eles, mas Beta não aprova isso. Ele acredita que Alpha deveria matá-lo, mas Alpha pergunta se Beta está questionando seu julgamento, e caso esteja, se ele a desafia. Acontece que Beta é basicamente o segundo em comando dos sussurradores, por isso ele é o Beta e ela é a Alpha. E sendo o Beta, ele jurou se manter leal a Alpha e nunca a desafiar. Então Beta se desculpa e deixa o local. Negan recebe permissão de Alpha para se juntar ao grupo. E ele até mesmo lhe entrega uma segunda faca que mantinha escondida na sua jaqueta como prova de confiança. De qualquer forma, ele ainda não iria ganhar a sua pele. Ele deveria merecê-la. Dessa forma, Negan passa os próximos dias convivendo com os sussurradores, dormindo com eles, alimentando seus cavalos e ajudando no dia a dia. Ele até mata um porco com uma flecha, mas grita de empolgação, o que faz Alpha repreendê-lo, porque os sussurradores não gritam. Negan ganhava cada vez mais confiança dos membros do grupo. Só que quando Negan é atacado por dois caminhantes certo dia, ninguém o ajuda. Isso porque, de acordo com os sussurradores, se Negan for forte, ele vai sobreviver sozinho. Negan é derrubado e Alpha lhe entrega sua faca, dizendo que ele ganhou a sua arma de volta e agora deveria provar que mereceu isso. Dessa forma, Negan consegue usar a faca não apenas para eliminar os caminhantes que o atacavam, como também para levar os corpos para os sussurradores reaproveitarem aquelas peles. E isso os deixa impressionados. Naquela noite, Alpha convida Negan para jantar com ela, mesmo sob protestos de Beta. Negan estava começando a conquistar sua confiança,
O problema é que, na hora de dormir, Negan vê dois homens levando uma mulher pra mata, pra abusar dela. E Negan a defende, atacando os dois homens. Mas Beta o repreende. Segundo ele, os dois homens estavam apenas vivendo as suas vidas. E Negan impediu que a mulher provasse que era forte. Mas ele acha isso um absurdo. Só que Alpha aparece e fala que esse é o seu modo de vida. E por desafiar a autoridade de Alpha, Negan é punido. Ele é levado para dormir afastado dos outros, num local escuro, onde ficaria exposto aos perigos e aos caminhantes. Alpha diz que Negan se provou útil para eles, além de ter conquistado seu respeito e a sua confiança. Mas depois do que aconteceu naquela noite, ela declara que Negan talvez não pertença aos sussurradores. Negan diz que Alpha deveria se envergonhar pelo que estava permitindo que acontecesse. Mas Alpha diz que aquela mulher era fraca, e se você protege os fracos, eles nunca ficarão fortes. Mas para Negan, proteger os fracos é o conceito básico de uma civilização. E se eles perderem o básico, eles eram apenas animais selvagens. Mas é exatamente essa a crença dos sussurradores. Eles são animais, e o conceito de civilização é um mito ensinado para eles. O mundo atual mostrou como as coisas realmente deveriam ser. Mas Negan não acredita nisso. Segundo ele, se você sente prazer em presenciar a dor do próximo, então você é só um monstro. Ele próprio fez coisas horríveis, mas sempre por uma razão que ele considerava ser o bem maior. Nada do que ele fez foi por prazer. Foram meios que ele encontrou para defender o próprio povo. Mas Alpha continua dizendo que naquele mundo apenas os fortes sobrevivem. E ao dizer isso, ela mesma começa a chorar, se lembrando de Lydia. Negan percebe que Alpha não quer demonstrar fraqueza. E ele não tem nenhuma intenção de desafiá-la e se tornar um novo Alpha. Ele tá bem em ser apenas Negan. E Alpha tem Beta a protegendo. E espera que ela conte com ele também no futuro. Mas Alpha nega que Beta a protege. Só que Negan viu como Beta olha para ela. Ele sempre a protege. Alpha afirma que é forte e não precisa de proteção. Mas ainda chorando, ela diz que deixou que levassem a sua filha. Ela achava que isso faria dela mais forte. Mas ela sente falta de Lydia. Com Alpha chorando, Negan também desabafa. Ele diz que perdeu uma pessoa antes do mundo virar de cabeça para baixo. E isso o quebrou, a ponto dele não sentir mais nada. Ele não sente tristeza, medo ou alegria. Ele apenas vive. Mas ele faz qualquer coisa sem hesitar, se tiver um propósito para isso. Ele mataria qualquer um, faria qualquer atrocidade, se isso significar que ele está protegendo o seu povo. E ele não se sente mal por isso. É apenas sobrevivência. Mas como ele disse, ele é um homem quebrado. Negan não consegue sentir emoções, não importa o quanto ele tente. Já Alpha finge que não sente. Ela acha que esconder as suas emoções vai deixá-la mais forte, e que todos eles são animais que vivem apenas pela lei do mais forte. Mas no final, isso tudo era apenas um jogo, e ela não está ganhando esse jogo. Diante dessas palavras, Alpha diz que talvez Negan pertença àquele lugar. E nesse momento, Negan simplesmente corta a garganta de Alpha com a sua faca. E conforme ela vai agonizando, Negan continua cortando, fazendo o menos barulho possível, até ter nas suas mãos a cabeça decepada de Alpha. Então Negan diz que mal pode esperar até Rick vê-la agora. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O 26º volume de The Walking Dead é muito bom. É um volume de reorganização, de preparação, de declaração de guerra e de surpresas, porque ninguém esperava certas atitudes de Negan. Esse final mexe com a estrutura do confronto, que parecia seguir por um certo caminho, mas o fim de Alpha
não é o fim dos sussurradores. Pelo contrário, é o começo de uma guerra. E tudo isso é história para o próximo vídeo. Por isso, se inscreve no canal para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.